A história de hoje começa de forma simples, mas vai ficando cada vez mais intensa. E o mais curioso é que tudo poderia ter sido evitado se uma única pessoa não tivesse deixado a inveja tomar conta. A história acontece dentro de uma empresa grande, bem organizada, onde todo mundo parecia ter seu papel bem definido. Camila era uma funcionária comum, dedicada, sempre focada no trabalho, sem se envolver em fofocas ou problemas. Ela era daquele tipo de pessoa que passa despercebida, mas que quando alguém conhece melhor, percebe o quanto ela é especial. Já Lívia era completamente diferente. Ela era a secretária do patrão, muito próxima dele no dia a dia, sabia de tudo o que acontecia na empresa, tinha acesso a informações importantes e, além disso, era muito observadora. Nada passava despercebido por ela. Sempre bem arrumada, confiante e com postura firme, ela transmitia segurança, mas por dentro escondia algo que ninguém imaginava. E no centro disso tudo estava Eduardo, o dono da empresa. Um homem sério, focado no trabalho, conhecido por ser justo, mas também muito exigente. Ele não misturava vida pessoal com profissional. Pelo menos era o que todos pensavam. Com o tempo, Eduardo começou a reparar mais em Camila. Não foi algo imediato. Foram pequenos momentos do dia a dia. A forma como ela resolvia problemas, a maneira como ela se comportava, a tranquilidade que ela transmitia mesmo sob pressão. E isso começou a chamar a atenção dele. A aproximação foi acontecendo aos poucos. Nada forçado, era natural. Conversas rápidas que começaram a durar mais tempo, encontros dentro da empresa que se tornaram frequentes. E sem perceber, os dois começaram a criar uma conexão. Mas tinha alguém observando tudo isso. Lívia. No início, ela achou que era só coisa da cabeça dela, mas conforme os dias passavam, ficava cada vez mais claro que algo estava acontecendo entre Camila e Eduardo. E aquilo começou a incomodar muito. O que antes era apenas admiração por Eduardo, começou a virar algo mais intenso, um sentimento de posse, como se ele fosse alguém que de alguma forma já pertencesse a ela. A partir desse momento, Lívia começou a prestar ainda mais atenção. Observava horários, comportamentos, mudanças de atitude, e quanto mais ela via, mais ela tinha certeza de uma coisa: ela estava perdendo espaço. E foi aí que algo dentro dela mudou. Ela decidiu que não ia deixar aquilo acontecer. Quando alguém decide agir com intenção de prejudicar outra pessoa, raramente faz isso de forma impulsiva, e no caso de Lívia, tudo foi planejado com calma. Ela começou devagar, primeiro espalhando comentários discretos, nada muito direto, mas o suficiente para gerar dúvidas, pequenas frases ditas nos momentos certos para as pessoas certas. Aos poucos, o nome de Camila começou a aparecer em conversas de forma negativa, mas isso ainda não era suficiente. Lívia sabia que precisava de algo mais forte, algo que realmente colocasse Camila em uma situação difícil dentro da empresa. Foi então que ela começou a mexer em documentos internos. Como secretária, ela tinha acesso a sistemas e informações que outras pessoas não tinham. E isso facilitou muito o plano. Ela alterou relatórios, criou inconsistências e fez parecer que Camila estava envolvida em irregularidades. Tudo com muito cuidado para não deixar rastros evidentes. Quando tudo estava pronto, a situação começou a explodir. A empresa iniciou uma análise interna. As suspeitas começaram a crescer. E, inevitavelmente, tudo levou até Camila. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. De repente, o ambiente que antes era tranquilo se tornou pesado. Olhares diferentes, comentários estranhos, distância das pessoas. E o pior de tudo foi perceber que até Eduardo começou a agir de forma diferente. A confiança dele já não era a mesma. Mesmo sem provas concretas, a dúvida começou a tomar conta. E isso foi suficiente para afastar Camila da empresa temporariamente. Ela se sentiu completamente perdida, sem entender como chegou naquela situação. Enquanto isso, Lívia seguia firme no plano. Com Camila fora, ela se aproximou ainda mais de Eduardo. Sempre presente, sempre oferecendo apoio, sempre pronta para ajudar. Mas no fundo, tudo aquilo fazia parte da manipulação.
Só que havia um detalhe importante. Eduardo não conseguia esquecer Camila. Mesmo com tudo acontecendo, algo dentro dele dizia que tinha alguma coisa errada naquela história. E foi esse sentimento que começou a mudar o rumo de tudo. Porque quando a dúvida existe, a verdade acaba encontrando um caminho. O plano de Lívia era bom, mas não era perfeito. Com o tempo, a empresa decidiu fazer uma auditoria mais detalhada nos sistemas, não por desconfiança direta, mas como parte de um processo interno. E foi aí que os primeiros erros começaram a aparecer. Pequenas inconsistências que não faziam sentido. Alterações feitas em horários incomuns. Acesso a documentos em momentos que não batiam com a rotina de trabalho. Esses detalhes começaram a chamar a atenção. A investigação foi se aprofundando e, aos poucos, tudo começou a se encaixar. Os registros levavam sempre para o mesmo ponto. Lívia. Não demorou muito para que a verdade fosse confirmada. Tudo o que aconteceu com Camila tinha sido planejado. Quando Eduardo descobriu, o impacto foi enorme. Ele percebeu que tinha cometido um erro sério ao duvidar de alguém que nunca tinha dado motivos para desconfiança. E pior ainda, percebeu que foi manipulado o tempo todo. Lívia acabou sendo responsabilizada por tudo e afastada da empresa. Mas resolver o problema não significava que estava tudo bem. Camila ainda estava magoada. A confiança tinha sido quebrada. E isso não se resolve de um dia para o outro. Eduardo precisou agir. Ele foi atrás dela, explicou tudo o que tinha acontecido, assumiu o erro e deixou claro que queria consertar as coisas. Não só profissionalmente, mas também no lado pessoal. A reconciliação não foi imediata, foi um processo. Mas aos poucos, com atitudes verdadeiras, a confiança começou a ser reconstruída, e o sentimento que já existia entre eles voltou ainda mais forte. O amor entre Eduardo e Camila se fortaleceu. Eles se casaram, tiveram uma filha e são muito felizes. Lívia saiu da empresa e vive uma vida amarga e triste. No final, o que parecia ter sido destruído acabou sendo reconstruído de forma mais sólida. E aquela história que começou com interesse, passou por mentira, traição e desconfiança, terminou com aprendizado, amadurecimento e um amor mais forte do que antes. Muito obrigado por chegar até aqui. Toda semana temos histórias aqui nesse canal. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos que também gostam de ouvir boas histórias. Até mais!